Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Medicanal. Hoje, no nosso curso de Neuroanatomia, a gente começa finalmente a falar sobre o córtex cerebral. Bem-vindos! Então pessoal, hoje é a nossa primeira aula em que a gente fala sobre o telencéfalo. O telencéfalo ele é formado pelos hemisférios cerebrais e pela lâmina terminal, que é aquela estrutura que a gente mostrou nas aulas de diencéfalo, que fazem parte da porção anterior do terceiro ventrículo. Os dois hemisférios cerebrais eles vão ser unidos por uma estrutura formada por substância branca, que é o corpo caloso. É ele quem vai ter então a função de comunicar um hemisfério cerebral com o outro. Além disso, nos hemisférios cerebrais, a gente vai ter cavidades, assim como a gente teve em todo o percorrer do sistema nervoso, né? A gente vai ter os ventrículos laterais. Os ventrículos laterais eles vão ser ligados ao terceiro ventrículo por uma abertura que é o forame interventricular. Cada hemisfério cerebral ele vai ter três faces, né? E que vai ser muito importante a gente ter essa visão das faces dos hemisférios na hora que a gente estudar. Então, os hemisférios vão ter uma face dorsolateral, que é a face que fica na lateral aqui, né, no cérebro. A gente vai ter uma face medial, que é aquela face onde vai estar em comunicação um hemisfério com o outro. E finalmente, a gente tem a face inferior ou a base do cérebro. Se a face dorsolateral é uma face convexa, a face medial é uma face plana, a base do cérebro ela já tem um formato mais irregular. E a base do cérebro vai estar repousada anteriormente nos andares anterior e médio da base do crânio e posteriormente na tenda do cerebelo, que a gente vai ver mais à frente o que é. Quando a gente vê uma peça de cérebro, o que chama mais atenção da gente são aquelas circunvoluções que existem na superfície do cérebro, formadas, né, por depressões que existem na superfície cerebral. Essas depressões são os chamados sulcos, e as circunvoluções que esses sulcos delimitam são os giros. A importância dos sulcos e giros é que eles trazem um grande aumento da superfície do córtex cerebral sem a necessidade de um aumento de volume, né? Então é como se o cérebro tivesse dobras e essas dobras, né, acabassem abrigando uma maior quantidade de substância cinzenta no córtex sem a necessidade de um aumento de volume cerebral. O nosso cérebro ele pode ser dividido em lobos, e esses lobos eles têm relação direta com o osso do crânio correspondente, né, à região onde está aquele lobo. Assim, a gente vai ter um lobo correspondente a cada um dos ossos da superfície do crânio, que vão ser os lobos frontal, temporal, parietal e occipital. Além disso, a gente tem a ínsula, que é um lobo que está situado mais profundamente dentro do cérebro. Bom, o que vai ajudar a gente a determinar onde está cada um dos lobos do cérebro e cada um dos giros que existem no cérebro vão ser os sulcos. Os sulcos eles acabam delimitando os lobos e os giros cerebrais. E os dois sulcos mais importantes que existem no cérebro são o sulco central e o sulco lateral. Então, nessa figura que representa a face dorsolateral do cérebro, a gente pode ver esses dois sulcos, começando pelo sulco lateral. O sulco lateral ele começa na base do cérebro e se dirige para a face dorsolateral. Então, o sulco lateral é esse sulco aqui. O sulco lateral ele é importante porque ele vai separar o lobo frontal, que está aqui, do lobo temporal, que está aqui embaixo. O sulco lateral ele termina dividindo em três ramos, sendo que são dois ramos curtinhos, que estão aqui, sendo o ramo anterior e o ramo ascendente,
E o ramo posterior, que é mais longo, né? Ele vai se dirigir para trás e para cima e ele vai terminar aqui no lobo parietal. Então ele acaba separando o lobo temporal, que está aqui embaixo, dos lobos frontal e parietal. Já o sulco central, ele vai iniciar na face medial do hemisfério, bem na borda, né, da face medial. E aí vai seguir para diante e para baixo, percorrendo a face dorsolateral de forma oblíqua, na direção do ramo posterior do sulco lateral. O sulco central, ele vai acabar separando o lobo frontal do lobo parietal. Uma importância fundamental do sulco central é que ele vai ser ladeado por dois giros paralelos que são muito importantes. Anteriormente a ele, a gente tem o chamado giro pré-central e, posteriormente, o giro pós-central. Na próxima videoaula, quando eu falar a respeito dos aspectos funcionais da anatomia funcional do córtex cerebral, a gente vai ver isso melhor. Mas desde já você já pode ir guardando que o giro pré-central ele está relacionado com a motricidade. Ele vai ser a principal área motora do nosso cérebro e é dele que vão nascer boa parte das fibras que formam o trato córtico-espinhal. Por outro lado, o giro pós-central ele está relacionado com a sensibilidade. É lá que vai chegar boa parte da sensibilidade somática do nosso corpo. Então, como eu disse, o nosso cérebro ele pode ser dividido em lobos, né? A gente tem o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal, o lobo occipital e a ínsula. A ínsula é um lobo mais profundo que pode ser vista se a gente pegar e afastar o sulco lateral, a gente vai ver profundamente a ínsula. Essa divisão em lobos é uma divisão puramente anatômica, ela não é uma divisão funcional. Vai haver apenas uma exceção, que é o lobo occipital, que está totalmente relacionado com a visão. Nos outros lobos já não existe uma correspondência funcional tão evidente. Então, fazendo a divisão dos lobos cerebrais. O lobo frontal, como eu disse, ele está acima do sulco lateral e adiante do sulco central, formando toda essa área aqui correspondente ao lobo frontal. Nessa visão, que é uma visão da face medial do cérebro, a gente começa a dividir o lobo occipital. Na face medial, o lobo occipital ele vai ser limitado anteriormente por esse sulco aqui, que é um sulco bem pronunciado e fácil de ver, que é o chamado sulco parieto-occipital. Já na face dorsolateral, a gente vai delimitar o lobo occipital por uma linha imaginária. Essa linha imaginária ela vai nascer nesse ponto aqui, que nada mais é do que a terminação do sulco parieto-occipital na borda superior. Ele vai ser ligado a uma incisura que existe aqui embaixo, que é a chamada incisura pré-occipital, na borda inferolateral. Então é essa linha imaginária aqui, que liga a terminação do sulco parieto-occipital à incisura pré-occipital, que vai delimitar o lobo occipital. E se a gente pegar essa linha imaginária e do meio dela traçar uma outra linha que vai seguir em direção ao ramo posterior do sulco lateral, que é essa linha aqui, a gente acaba fazendo a divisão então do lobo temporal com o lobo parietal. Agora que a gente delimitou cada um dos lobos cerebrais, o que a gente vai fazer é estudar em cada uma das faces, dorsolateral, medial e inferior, a gente vai estudar em cada um dos lobos os principais sulcos e giros que existem nesses lobos. Isso porque, na hora que, na próxima aula, a gente der uma olhada nos aspectos funcionais do córtex,
a gente vai então conhecer, né, as áreas que são relacionadas a cada um dos aspectos funcionais, vai ser importante a gente já ter uma noção de onde estão os principais sulcos e giros. Então a gente vai começar estudando a face dorsolateral do cérebro, mais especificamente o lobo frontal. Então, nessa visão da face dorsolateral do cérebro, a gente vai começar a dar uma olhada nas estruturas do lobo frontal. Como eu disse, a principal forma de delimitação do lobo frontal, ele está na localização do sulco central, que é esse daqui, e do sulco lateral, que é esse aqui embaixo, de forma que essa região aqui é a região do lobo frontal. Então, no lobo frontal, a gente começa identificando alguns sulcos e a partir deles a gente vai identificar alguns giros. O primeiro sulco que eu quero evidenciar então é o sulco pré-central, que é um sulco paralelo ao sulco central. Depois dele, a gente tem outros dois sulcos que vão começar no sulco pré-central e são perpendiculares a ele. O mais superior, que começa na porção mais superior do sulco pré-central, é o sulco frontal superior. E mais embaixo, começando na porção inferior do sulco pré-central, dirigindo-se para frente e para baixo, a gente tem o sulco frontal inferior. Agora a gente já pode definir os giros que existem no lobo frontal, começando pelo giro pré-central, que vai estar entre o sulco central e o sulco pré-central, nessa área aqui, que, como eu disse, é a principal área motora do cérebro. Bom, a gente tem o giro frontal superior, que está acima do sulco frontal superior, é essa região aqui, e ele vai continuar na face medial do cérebro. Depois tem o giro frontal médio, que está entre os sulcos frontal inferior e frontal superior. Finalmente, abaixo do sulco frontal inferior, a gente tem o giro frontal inferior. O giro frontal inferior, ele ainda vai ser subdividido pelos ramos anterior e ramo ascendente do sulco lateral. Ele vai ser dividido, então, em partes orbital, que vai estar embaixo do ramo anterior, uma parte triangular, que está entre os dois ramos, e a parte opercular, que vai estar entre o ramo ascendente e o sulco pré-central. O giro frontal inferior do hemisfério esquerdo, ele é chamado de área de Broca, e ele é uma das principais áreas relacionadas à linguagem do nosso cérebro. A gente também vai falar um pouco sobre isso na próxima aula. Bom, agora vamos ver os principais sulcos e giros do lobo temporal. Então, o lobo temporal é essa área que está abaixo do sulco lateral. No lobo temporal, a gente vai ter dois sulcos principais. O primeiro é o sulco temporal superior, que é esse sulco daqui, olha, que é um sulco paralelo ao sulco lateral, que vai terminar lá no lobo parietal. Paralelo a ele, a gente tem o sulco temporal inferior, que é um sulco que pode ser até descontínuo, como a gente vê aqui, uma parte para cá, outra parte aqui. Esse é o sulco temporal inferior. E aí, esses dois sulcos vão definir os três giros do lobo temporal. O giro temporal superior, que vai estar entre o sulco lateral e o sulco temporal superior. O giro temporal médio, que está entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. E o giro temporal inferior. O giro temporal inferior, ele está abaixo do sulco temporal inferior e ele vai se limitar com outro sulco, que é o sulco occipitotemporal,
que está na face inferior do hemisfério, e a gente vai ver mais à frente. Se eu afastar os lábios do sulco lateral, eu vou expor uma parte, do sulco mais profunda, que vai ser parte do giro temporal superior. A porção posterior desse assoalho, ela vai ser atravessada por alguns pequenos giros, que são os chamados giros temporais transversos. O mais evidente é o giro temporal transverso anterior, que vai ser a principal área relacionada à audição do nosso córtex. Agora a gente vai ver então os lobos parietal e occipital. Então aqui a gente tem o lobo parietal e os principais sulcos que o percorrem são o sulco pós-central, que é um sulco paralelo ao sulco central, e a gente vai ter também o sulco intraparietal, que é um sulco que vai ser meio que perpendicular ao sulco pós-central, podendo estar unido a ele. Ele vai se estender até aqui atrás, chegando até o lobo occipital. O giro pós-central é um giro que vai estar delimitado pelo sulco central e pelo sulco pós-central. E é a principal área sensitiva do córtex, a área somestésica. O sulco intraparietal, ele vai separar o lobo parietal em dois lóbulos, o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. No lóbulo parietal inferior, a gente vai ter dois giros. O primeiro vai ser o giro supramarginal. O giro supramarginal, ele vai estar curvado em torno da extremidade do ramo posterior do sulco lateral. Já o giro angular, ele vai estar curvado em torno da porção terminal e ascendente do sulco temporal superior, que é essa área daqui. O lobo occipital é uma porção relativamente pequena e ele é formado por sulcos e giros que são inconstantes e irregulares. Então não existe no lobo occipital uma definição tão clara de sulcos e giros. Finalmente, a gente tem a ínsula. A ínsula ela é vista se a gente afastar os lábios do sulco lateral. E aí, como eu disse aquela hora, eu afastando os lábios do sulco lateral, na dobra do sulco, a gente tem aqueles giros temporais transversos. E lá no fundo vai aparecer uma fossa em cuja superfície está a ínsula. E a ínsula ela fica desse jeito porque ela cresce menos do que os outros lobos vizinhos a ela, que acabam então encobrindo ela, que fica aí profunda ao sulco lateral também. Agora a gente passa a falar sobre a face medial do cérebro. A face medial ela vai ser exposta através de um corte sagital mediano. E aí a gente expõe, a face medial do cérebro, onde a gente vai ter o diencéfalo e também algumas estruturas interhemisféricas, como o corpo caloso, o fórnix e o septo pelúcido. O corpo caloso é a maior das comissuras interhemisféricas. Ele é formado por fibras mielínicas que vão cruzar o plano mediano e unir áreas simétricas dos dois hemisférios. O corpo caloso é essa estrutura que a gente está vendo aqui, na face medial do nosso cérebro. Ele é formado por uma lâmina branca, que é o tronco do corpo caloso, que vai se dilatar posteriormente no esplênio do corpo caloso e anteriormente ele vai fletir, formando o joelho do corpo caloso e vai se afilar, formando o rostro do corpo caloso, que vai terminar nessa bolotinha aqui, que é a comissura anterior. Entre a comissura anterior e o quiasma óptico, a gente tem a lâmina terminal, que é aquela estrutura que também vai unir os dois hemisférios e constitui o limite anterior
do terceiro ventrículo. Abaixo do corpo caloso, a gente tem essa estrutura aqui, que é o fórnix. O fórnix é aquela estrutura que vai estar ligando os corpos mamilares, que estão aqui, ao hipocampo. E entre o corpo caloso e o fórnix, a gente tem o septo pelúcido. O septo pelúcido são duas delgadas lâminas de tecido nervoso que vai estar separando os dois ventrículos laterais. Agora vamos ver na face medial a delimitação do lobo occipital. Então, no lobo occipital, a gente tem o sulco calcarino. O sulco calcarino ele começa abaixo do espleno do corpo caloso e se dirige para o polo occipital do cérebro. Esse aqui é o sulco calcarino. O sulco calcarino abriga nos seus lábios a área visual do cérebro. E a gente tem também o sulco parieto-occipital. É o sulco profundo que separa o lobo occipital do lobo temporal. Eu já tinha mostrado anteriormente o sulco parieto-occipital. Entre o sulco parieto-occipital e o sulco calcarino se forma essa área aqui, que é a chamada de cúneus. Abaixo do sulco calcarino, a gente vai ter o giro occipitotemporal medial, já no limite entre a face medial e a face inferior do cérebro. Esse giro occipitotemporal medial, ele vai continuar anteriormente com o giro para-hipocampal, que é esse aqui. Então você pode ver que ele se continua com o giro occipitotemporal medial. Depois do lobo occipital, a gente vê agora as estruturas dos lobos frontal e parietal na face medial do cérebro. A gente começa mostrando o sulco do corpo caloso, que é um sulco que vai estar logo acima do corpo caloso e ele contorna o esplênio do corpo caloso, chegando aqui já no lobo temporal como o sulco do hipocampo. A gente vai ter também o sulco do cíngulo, que é um sulco paralelo ao sulco do corpo caloso. Ele faz esse caminho todo aqui, o sulco do cíngulo, e ele vai terminar em dois ramos posteriormente. Um é o ramo marginal, que vai se curvar em direção à margem superior do cérebro. O outro ramo é o ramo subparietal, que continua posteriormente, na direção do sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo ainda vai dar um outro ramo, que é o sulco paracentral, que está bem aqui, em direção também à margem superior do hemisfério. E aí a gente vai ter essa região aqui, que é o chamado lóbulo paracentral, que vai ser delimitado pelo sulco paracentral, pelo sulco do cíngulo e o seu ramo marginal. E ele tem esse nome de lóbulo paracentral porque o sulco central, a extremidade superior do sulco central, que é essa partezinha daqui, vai estar dividindo esse lóbulo em duas partes. Então o sulco central começa aqui e atinge a face dorsolateral do cérebro. Então, no lóbulo paracentral, a frente dele é uma área motora, como da mesma forma que a área pré-central, e a parte posterior é uma área sensitiva. E essas duas áreas, motora e sensitiva, do lóbulo paracentral, vão estar relacionados com a perna e o pé. Finalmente, eu queria mostrar essa outra área aqui, que é uma área que vai estar à frente da lâmina terminal e abaixo do rostro do corpo caloso, que é a área septal. A área septal é um dos centros do prazer do cérebro. E finalmente a gente chega à face inferior ou base do hemisfério cerebral. A base do hemisfério cerebral
ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte pertence ao lobo frontal e ela vai estar repousada sobre a fossa anterior da base do crânio. A outra parte, que é a maior, ela pertence quase toda ao lobo temporal e ela vai estar repousada na fossa média do crânio e na tenda cerebelar. Nessa face, a gente começa mostrando então os sulcos e giros que pertencem ao lobo temporal. Então a gente vai ter 3 sulcos principais, todos de direção longitudinal. De lateral para medial, a gente vai ter o sulco occipitotemporal, que é esse daqui. A gente vai ter o sulco colateral, que está aqui. E a gente tem o sulco do hipocampo, que é esse daqui. O sulco occipitotemporal, ele vai limitar, junto com o sulco temporal inferior, lá da face dorsolateral, o giro temporal inferior, que está aqui abaixo, né, e continua na face dorsolateral. Então, esse giro temporal inferior, ele vai formar a borda lateral do hemisfério. Depois a gente tem o giro occipitotemporal medial, que eu já falei, né, quando eu estava falando sobre a face medial, entre o sulco calcarino e o sulco colateral. O giro parahipocampal, que é a continuação desse giro, que vai estar entre o sulco colateral e o sulco calcarino. Aqui a gente tem o sulco rinal. O sulco rinal, ele pode ser contínuo com o sulco lateral ou não. O sulco rinal, ele vai separar a parte mais anterior do giro parahipocampal, né, do restante do giro temporal. O sulco do hipocampo, ele começa aqui na região, né, do esplênio do corpo caloso e ele continua aqui embaixo de forma a separar o giro parahipocampal do uncus, que é essa outra área aqui. A gente vai ter aqui nessa região o chamado istmo do giro do cíngulo, que vai separar o giro parahipocampal desse outro giro aqui, que eu acho que eu não citei ele quando eu falei da face medial, né? Que é o giro do cíngulo. O uncus, o giro parahipocampal, o istmo do giro do cíngulo e o giro do cíngulo, eles são uma formação contínua, né? Que vai circundar o corpo caloso, essas estruturas interhemisféricas, e é por muita gente considerado um lobo independente, o lobo límbico. E para terminar, vamos ver as estruturas, né, que são pertencentes ao lobo frontal, que se encontram na face inferior ou na base do hemisfério cerebral. Então, nessa visão, a gente vê esse sulco aqui, que está encoberto, né, que é o chamado sulco olfatório. Ele é um único sulco importante dessa região. Ele é um sulco profundo e vai ter direção antero-posterior. Medial ao sulco olfatório, a gente vai ter esse giro aqui, que é o chamado giro reto. O giro reto, ele continua dorsalmente como o giro frontal superior. O resto da face inferior, ela é ocupada por sulcos e giros que são irregulares, são os chamados sulcos e giros orbitários. Essa estrutura aqui, ovoide, é o bulbo olfatório. O bulbo olfatório recebe os filamentos que constituem o nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. O bulbo olfatório, ele continua posteriormente como o trato olfatório, ambos alojados no sulco olfatório. Posteriormente, o trato olfatório, ele vai se bifurcar, né, formando as estrias olfatórias medial e lateral, delimitando o trígono olfatório. E aqui, entre o trígono olfatório e o trato óptico, a gente vai ter a substância perfurada anterior, que é uma área que vai ter um monte de orifícios para passagem de vasos.
Com isso, a gente encerra o nosso estudo topográfico do córtex cerebral. A gente passou pelas 3 faces, mostramos os principais sulcos e giros de cada um dos lobos em cada uma das faces, né, de forma a gente fazer então uma geral, né, dos giros e dos sulcos que existem no córtex cerebral, que existem nos hemisférios cerebrais. Na próxima videoaula, nossa penúltima aula de neuroanatomia, a gente fala um pouco sobre os aspectos funcionais, né, do córtex cerebral. A gente vai identificar então onde que estão as áreas, né, que vão estar interpretando os impulsos de cada uma das sensibilidades que a gente tem, como é que se dá essa interpretação dos impulsos e também aonde que são gerados os impulsos motores. Eu espero você na próxima semana. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha conseguido entender. É uma parte mais decoreba, né? Não tem muito jeito, mas eu espero que tenha dado para você visualizar os sulcos e giros. Se você gostou dessa aula, como sempre, dê o seu joinha. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, indique para os seus amigos, indique para os seus colegas. Estou esperando também o seu comentário. Um grande abraço. Na próxima semana a gente se fala. Até lá!